Olá, um bom dia a todos. Sejamos todos muito bem-vindos à Congregação Espírita André Luiz. Hoje, último dia do ano de 2020, nesse mês de dezembro, estamos estudando parábolas e ensinos de Jesus em homenagem ao Natal do nosso querido Mestre. E vamos hoje então a mais um estudo falando sobre Jesus, lembrando do nosso divino amigo, mas inicialmente vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento ao alto. Senhor Jesus, querido amigo, aqui estamos, Senhor, novamente reunidos para mais um estudo, mais uma reflexão em torno dos teus ensinamentos e assim conhecemos um pouco mais da tua palavra, da tua vida, dos teus atos, dos teus exemplos, Senhor. E rogamos ao alto o amparo a cada um de nós, o estímulo, a fortaleza, para que consigamos a cada dia fazer um pouquinho mais daquilo que o Senhor nos ensinou. Envolva-nos a todos, divino amigo, e auxilia-nos nas reflexões de hoje. Assim seja. Então, meus amigos, nós estamos hoje fazendo a nossa reunião às 9 horas da manhã, porque é o dia 31 de dezembro, à noite já estão todos envolvidos com suas famílias para as festividades de final de ano, então é interessante fazermos mais cedo. Mas vamos lá, o nosso tema de hoje é Nas Pegadas de Jesus. Esse tema, esse material, ele tem como fonte, como nossa inspiração, o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. E nós nos propomos a buscar esses ensinos do Caibar e vamos caminhar, vamos trilhar este percurso e conhecermos um pouquinho dessas pegadas luminosas que Jesus nos deixou. E quando nós nos propomos a seguir Jesus, através de suas pegadas, nós nos propomos a seguir pelo seu caminho. Se nos propomos a seguir suas pegadas, vamos pelo seu caminho. Mas que caminho é esse? Como saberemos esse caminho? O espírito Amélia Rodrigues, no livro Pelos Caminhos de Jesus, na introdução do livro, ela nos fala que para todas as direções existem caminhos. Então nós podemos tomar qualquer direção. Em toda direção haverá um caminho. Mas cada caminho leva a um lugar diferente. Ela diz: há curtos caminhos que conduzem à loucura e ao suicídio, ao crime e ao desespero. Esses caminhos geralmente são caminhos curtos, como ela fala, são caminhos fáceis, caminhos que levam à loucura, ao suicídio, ao crime e ao desespero. Também há largos e longos caminhos que facultam a embriaguez dos sentidos, o desregramento da emoção nos compromissos infelizes. Ela diz que veredas surgem sem saída e estradas se apresentam sem fim. A vida em si mesma é um caminho que cada criatura percorre na experiência existencial do êxito ou fracasso conforme a opção feita. Então guardemos isso, guardemos essa frase, esse ensino que Amélia Rodrigues nos traz.
A vida em si mesma é um caminho. A nossa vida já é um caminho. E cada um de nós percorremos esse caminho na nossa existência com êxito ou fracasso. Ao final da nossa existência, nós teremos êxito ou teremos fracassado. E isso depende de quê? Da nossa opção. Qual caminho nós escolhemos a seguir? No caminho da vida, que existem diversas direções, diversos caminhos dentro deste caminho, nós escolhemos um, que pode ser o caminho fácil ou pode ser o caminho mais difícil de seguir. Mas nem sempre não quer dizer que por ser fácil é melhor. Amélia Rodrigues ainda nos fala que todos seguimos por caminhos variados, muitas vezes ignorando o ponto a que nos levam. Então nós podemos escolher o caminho do insensato. Os insensatos mudam de trilha conforme a variedade das sensações consumidoras a que se entregam. Nós podemos escolher o caminho dos egoístas. Os egoístas elegem as vias solitárias, nas quais se perturbam após longa marcha. O egoísta, ele realiza o culto do eu, do ego, o culto do eu, o egoísta. Então, se ele realiza o culto do eu, ele não tem o nós na vida dele, então ele é um solitário. E se formos precipitados? Os precipitados atiram-se pelas rotas escarpadas, tombando em abismos de sofrimento inenarráveis. E se formos perversos, se escolhermos o caminho da perversidade? Os perversos seguem as trilhas da iniquidade e perdem-se em sombras espessas. Mas nós podemos escolher o caminho do bem. Os lidadores do bem seguem os caminhos da esperança e se iluminam. Podemos escolher o caminho da caridade, e os servidores da caridade movimentam-se nas trilhas do sacrifício e chegam aos portos da paz. Podemos também escolher o caminho do amor. Os apóstolos do amor elegem os roteiros da ação dignificante e repousam nos climas da aventura que alcançam. Na diversidade dos caminhos, os homens perturbam-se ou libertam-se. O caminho que nós escolhemos vai nos perturbar a vida ou vai nos libertar. Ninguém, no entanto, que siga pelos caminhos de Jesus deixará de alcançar a meta que persegue, que é a felicidade integral. Só o caminho de Jesus nos dá a felicidade integral. Nós, durante a nossa vida, fazemos diversas escolhas. Escolhemos vários caminhos ou um caminho. E muitas vezes nós acreditamos que esse caminho nos conduzirá a essa felicidade. Mas, em verdade, só aquele caminho que nos leva à plenitude do ser, aquele caminho que nos leva ao Pai, que nos faz retornar à divindade, é que nos traz a verdadeira felicidade, a felicidade integral. Então, repetindo Amélia Rodrigues, a vida em si mesma é um caminho que cada criatura percorre na existência da nossa experiência, com êxito ou fracasso, conforme a opção feita. Então, nós escolhemos o caminho que queremos seguir. Nós é que decidimos por onde nós vamos caminhar. E é essa escolha que nos vai conduzir ao êxito ou vai nos conduzir ao fracasso. Ora, qual é o caminho que nós estamos escolhendo?
Que roteiro estamos dando para a nossa vida? Já pensamos nisso? Se nós fizermos uma retrospectiva da nossa vida e observarmos as nossas escolhas, qual o caminho que nós estamos escolhendo? Seria o do egoísta? Seria o caminho dos precipitados? O caminho dos perversos? Ou seria o caminho dos lidadores do bem, dos servidores da caridade, dos apóstolos do amor? Como diz Amélia Rodrigues, o caminho que escolhemos nos perturba ou liberta. E quem escolhe o caminho de Jesus encontra a felicidade integral. Olha que bom. Quem escolhe o caminho de Jesus é quem encontra a felicidade integral. Então basta nós seguirmos esse caminho, não é verdade? Mas como encontramos esse caminho? Como encontramos o caminho de Jesus? Que caminho é esse? No Evangelho segundo João, no capítulo 14, versículos 4 e seguintes, Jesus diz aos discípulos: sabeis o caminho onde eu vou. Tomé lhe diz: Senhor, não sabemos aonde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus lhe diz: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meus amigos, no contexto bíblico, nós podemos ver que Jesus nos convida a irmos ao Pai. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele diz que ele próprio é o caminho. Eu sou o caminho. Ou seja, para irmos ao Pai, é necessário caminharmos nas pegadas de Jesus. Logo, para caminharmos nessas pegadas de Jesus, precisamos conhecer Jesus. Precisamos conhecer seus ensinos, a sua palavra, a sua vida. Vamos, em rápidas palavras, conhecer um pouquinho de Jesus? Cairbar Schutel, nesta obra que nós já citamos, ele nos fala que Jesus é a eterna luz, a eterna verdade. Jesus sempre nos falou de vida, de esperança, de caridade. Diz Cairbar: quando as multidões absortas se aproximavam do Mestre querido para ouvirem suas prédicas ungidas de fé, perfumadas de caridade e cintilantes de esperança, nunca o moço nazareno lhes acenou com uma cruz. Nunca pretendeu colocar sobre os ombros de seus infelizes irmãos o peso do madeiro infamante. Ao contrário, atraía-os com olhares de piedade e, em suas sublimes exortações, em seus amorosos conselhos, para todos tinha palavras de perdão, de afeição, de consolação. Aos aflitos, Jesus dizia: vinde a mim, vós que vos achais sobrecarregados. Jesus foi o médico das almas, o mensageiro da concórdia. Jesus foi o grande expoente da fraternidade e do amor de Deus. O Mestre sempre concitava os seus ouvintes a serem bons, apontava-lhes os tesouros do céu e a todos garantiu o auxílio desse Deus invisível, cujo amparo se estende aos pássaros do céu, aos lírios dos campos. Na sua caminhada, Jesus cura um leproso que diz: Senhor, se quiseres, bem me podes tornar limpo. Em Cafarnaum, um centurião aproxima-se dele, pede-lhe a cura de um seu criado.
Jesus cura a sogra de Pedro, que padecia terrível febre. E acompanhado de seus discípulos numa barca no mar da Galileia, a tempestade se desencadeia, o vento sopra com força, as ondas se elevam. Os discípulos, tomados de pavor, apelam para o Mestre. E a uma palavra sua, os ventos cessam, o mar se acalma. Do outro lado do mar, Jesus afasta espíritos que obsidiavam o homem. E de volta a Cafarnaum, cura um paralítico. Jairo, chefe da sinagoga, pede a Jesus para ir à sua casa livrar sua filha da morte. E no caminho para a casa de Jairo, cura uma mulher que sangrava há 12 anos. Chega à casa de Jairo, cura sua filha, e ao sair, 2 cegos clamam: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E no seu caminhar, e à proporção que as graças eram dadas, a multidão crescia, porque nelas crescia a palavra de Deus. E Jesus andava por toda parte, anunciando a todos o reino de Deus. E contando, falando do reino de Deus, anunciando o reino de Deus, ele contava parábolas, fazia comparações, e sob a forma de alegoria transfundia nas almas a vontade suprema, para que todos, removendo obstáculos, pudessem, com o auxílio divino, libertar-se dos sofrimentos acabrunhadores por que passavam. Então Jesus nos trouxe imensos ensinamentos. Jesus nos ensinou o caminho que leva a Deus. Jesus exemplificou. Jesus viveu a sua própria mensagem. Mas nessa divulgação do reino dos céus, nessa divulgação da felicidade, na divulgação do amor, algumas pessoas se sentiam incomodadas. E os fariseus, sentindo-se ameaçados, planejaram sua morte, planejaram a sua crucificação. E Jesus foi crucificado, foi sepultado, mas reapareceu a Maria Madalena, se mostrou aos discípulos e comprovou a imortalidade da alma. Depois Jesus aparece a mais de 500 pessoas nas cercanias de Jerusalém, ensinou novamente a sua doutrina, produziu diante deles fenômenos estupendos, como a pesca maravilhosa. Anunciou-lhes todas as coisas que deviam acontecer, garantiu-lhes a vinda do Consolador, prometeu-lhes, além disso, a sua assistência até a consumação dos séculos, não só a eles, mas a todos os que lhe seguissem os passos, e elevou-se às altas regiões do espaço, donde velaria por todos. Cairbar nos diz que só quem percorre as páginas do Evangelho e acompanha os passos de Jesus pode avaliar no que consiste a sua doutrina. Nós vimos aqui um pequeníssimo resumo da vida de Jesus. Mas para nós nos apossarmos um pouco mais desses ensinamentos e fazê-los vibrar em nossa alma, não bastam essas rápidas palavras. Nós precisamos percorrer o Evangelho. Nós precisamos ler, precisamos estudar o Evangelho para realmente conhecermos essa figura ímpar que é Jesus. Precisamos conhecer o seu Evangelho para conseguirmos, então, percorrermos os seus passos,
Como vamos percorrer os passos de Jesus? Como vamos caminhar pelo caminho de Jesus se não sabemos por onde ele passou? Se não sabemos o que ele falou? Se não sabemos o que ele nos traz? Então é necessário conhecermos o Evangelho. Entretanto, muitos ensinos de Jesus foram esquecidos. Em outras palavras, ao longo dos séculos, demos interpretações modernas e diferentes do significado original, do significado primitivo que Jesus ensinou. E, além disso, Jesus não falou tudo. Por isso era necessário lembrar o que ele disse. Por isso era necessário aprender coisas novas. E é por isso que vemos em João, capítulo 14, nos versículos 15 a 17 e também no versículo 26, Jesus dizendo o seguinte para nós: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, meus amigos, Jesus promete para nós, a todos nós, que enviaria um outro Consolador. E esse outro Consolador, que é o Santo Espírito, ou o Espírito Santo, conforme cada tradução, que Deus enviaria, em nome de Jesus, iria ensinar todas as coisas e recordar tudo o que Jesus havia dito. E aí nós vemos, com Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, nessa promessa que Jesus faz do outro Consolador, o Espírito de verdade que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para compreender, não estava na época, o Consolador que o Pai enviaria para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo havia dito. Então, quando ele promete esse outro Consolador, como fala Allan Kardec, o mundo ainda não estava maduro. Foi necessário que os séculos se passassem, que os conhecimentos, a ciência se desenvolvessem, para que pudéssemos, mais evoluídos, mais avançados em pensamento, em sentimentos, compreendermos as lições de Jesus. Se, portanto, continua dizendo Allan Kardec, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Tanto é que Jesus diz que quando enviar o Consolador, esse Consolador ensinará todas as coisas e fará recordar tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo diz, é que o que este disse, o que o Jesus disse, foi esquecido ou então foi mal compreendido. Então Jesus promete a cada um de nós, a toda a humanidade, um outro Consolador, que vem relembrar os ensinos de Jesus. E o Espiritismo vem na época certa, época própria, no século XIX, quando a humanidade já podia, de uma forma mais clara, compreender os seus ensinamentos, o Espiritismo vem cumprir a promessa do Cristo. E qual é a promessa? O que Jesus prometeu? O Consolador.
preside a esse advento da vinda do Espiritismo o Espírito de verdade. Ele chama, o Espiritismo chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras. O Espiritismo fala sem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Por que intencionalmente? Porque ainda não havia possibilidade de entendimento, não tinha como falar de forma mais clara. Hoje nós podemos falar claramente. E o Espiritismo vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Então, meus amigos, o Espiritismo é o próprio Consolador, porque através dos seus emissários divinos nos lembra de tudo que Jesus disse na sua forma original, como há 12.000 anos atrás, na sua forma primitiva. Nos relembra as bem-aventuranças, o Espiritismo nos fala do reino dos céus, dos ditos milagres, através da razão, do raciocínio, da lógica. Nos ensina a ter fé, mas não a fé cega, e sim a fé banhada pelas luzes do entendimento. E se nós cremos, cremos porque entendemos, sabemos o porquê. O Espiritismo, sendo o próprio Consolador, nos consola, nos acolhe, nos ampara, nos traz paz. O Espiritismo, sendo o próprio Consolador, foi preparado pelo Espírito Santo, ou Santo Espírito, ou seja, pelos santos espíritos que trouxeram as mensagens consoladoras, como Santo Agostinho, São Luís, São Vicente de Paulo, Fênelon, Sócrates, Platão, também por Emmanuel e Joana de Ângeles, que encontramos suas mensagens em O Evangelho segundo o Espiritismo, entre outros missionários, entre outros santos espíritos que vieram trazer a mensagem, e todos eles foram presididos pelo Espírito de verdade, que é o próprio Jesus, que retorna para nos relembrar todas as coisas, nos ensinar coisas novas. Então, o Espiritismo nos faz lembrar tudo que Jesus diz, nos ensina coisas novas. Busquemos então, portanto, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus banhado pelas luzes da doutrina espírita. E assim, meus amigos, estaremos seguindo os passos de Jesus. Persistamos, portanto, nesse caminhar que nos trará paz e consolação. Estudar os ensinos de Jesus, banhados pelas luzes da doutrina espírita, nos traz um conforto imenso, porque nós conseguimos compreender o que não compreendíamos antes. O ensino que recebemos nos esclarece, nos ilumina, nos traz a direção certa. E assim, de uma forma melhor, conseguimos caminhar de uma forma mais segura. Estamos no final de 2020 e é nesse persistir nas pegadas de Jesus que nós convidamos a cada um que nos ouve fazer um feliz ano novo. Um feliz ano novo que não se resume ao 1º de janeiro, mas ao ano todo. Um feliz ano novo não se faz sozinho. É cada um que faz o seu ano novo feliz, através dos seus próprios esforços. E se todo mundo se esforçar, se todos nós nos esforçarmos,
o mundo terá um feliz ano novo. Então, Jesus nos deu a chave para um feliz ano novo quando disse: Eu sou o caminho. Sigamos os passos de Jesus. Sigamos esse caminho que nos conduz à felicidade. E assim teremos não só um ano novo, mas toda uma vida repleta de felicidade, de alegria, de paz. Meus amigos, que Jesus abençoe a cada um de nós, nos fortalecendo, nos iluminando, nos amparando. E elevamos o pensamento ao Mestre Divino, agradecidos pela oportunidade de conversarmos mais uma vez sobre as palavras que nos iluminam, consolam, confortam, e pedimos, Senhor, derrama sobre cada um de nós as tuas bênçãos de luz, para que consigamos encontrar o equilíbrio interior, a paz do coração e fazermos uma mente calma e pacífica, e que todos os nossos atos, todas as nossas ações, a cada dia, sejam banhadas dos teus ensinamentos. E saibamos sempre respeitar o nosso próximo, a nunca levantarmos a voz, a sempre termos paciência e compreensão. Abençoa-nos a todos, Senhor, abençoa as nossas famílias, abençoa o nosso mundo tão carente, tão necessitado do Evangelho. Obrigado, Senhor Jesus. Fica conosco, hoje e sempre. Assim seja.